O Santo Espírito de Deus está te chamando para o melhor de Deus, mas você está atento a Ele e ao que Ele quer falar e fazer? O Espírito Santo nos dá a certeza de quem realmente somos. Essa convicção não nasce da razão nem de emoções passageiras, mas de algo profundo e inabalável. Muitos acreditam que a presença do Espírito Santo se resume a sinais visíveis, como dons espirituais ou momentos intensos de emoção. No entanto, o maior indicativo de que ele habita em alguém não é um espetáculo externo, mas uma transformação interior que não pode ser simulada. A paciência que antes não existia começa a surgir. O modo de falar muda. Os pensamentos se alinham. Os desejos são transformados. O Espírito Santo não apenas acompanha, ele molda. Quem carrega essa presença sente seu impacto em cada área da vida. Há um incômodo quando algo está errado, uma direção clara em momentos de incerteza e uma coragem inesperada para obedecer a Deus, mesmo quando isso exige abrir mão da própria vontade. Essa mudança não acontece por esforço próprio, mas pela ação direta do Espírito Santo. Como então saber se estamos realmente vivendo sob essa influência? O que diferencia um coração entregue ao Espírito de um coração que apenas conhece sobre ele? A resposta está na evidência da transformação. Quem tem o Espírito Santo não consegue viver uma vida dividida. O pecado já não se encaixa da mesma maneira, porque passamos a enxergar nossos erros com clareza. O prazer em estar na presença de Deus cresce diariamente. O desejo de obedecer à sua voz deixa de ser um peso e se torna um anseio genuíno. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades. O Espírito Santo não nos isenta das lutas, mas nos fortalece para superá-las com uma força que não vem de nós. Surge uma resistência renovada contra o mal, um desejo profundo de permanecer firme e uma sede constante pelo que é eterno. O que antes parecia normal começa a perder o brilho. As distrações do mundo já não atraem da mesma forma. Passamos a ter uma consciência viva de que fomos chamados para algo maior. Algo que vai além do que os olhos podem ver. Esse chamado não é opcional para quem tem o Espírito Santo. Ele inquieta, orienta, renova. E quando ele age, não há dúvidas. O coração sente. A transformação é inevitável para quem recebe o Espírito Santo. O que antes era aceito sem questionamento passa a causar desconforto. O que parecia inofensivo agora traz inquietação. Uma nova verdade se instala no coração e não pode mais ser ignorada. Não há mais espaço para aparência, mentira, superficialidade ou conformismo. Jesus declarou no Evangelho de João: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está por vir." O Espírito Santo não apenas traz conhecimento, ele conduz. Quem o recebe não pode mais fugir da verdade. Esse desejo pela verdade se manifesta de várias formas. Há um anseio por conhecer mais a Deus, não por mera curiosidade, mas por necessidade. A Bíblia deixa de ser um simples livro e se torna alimento. A oração deixa de ser uma obrigação e passa a ser um refúgio. A presença de Deus se torna mais real do que qualquer outra coisa. Além disso, o Espírito Santo desperta uma sensibilidade maior para discernir o certo do errado. O que antes parecia irrelevante agora incomoda. A percepção espiritual se torna mais aguçada, permitindo enxergar claramente o que agrada ou não agrada a Deus. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos passam a causar inquietação. Muitas pessoas afirmam sentir a presença de Deus, mas será que realmente reconhecem os sinais do Espírito Santo em suas vidas? Quantas vezes você já se perguntou se Deus está falando com você, se é Ele agindo ou se tudo não passa de sua imaginação? Há momentos em que os sinais são tão evidentes que parecem gritar para nós, mas também há ocasiões em que tudo parece silencioso. E nesse silêncio, muitos começam a duvidar. Mas o Espírito Santo nunca se ausenta. Ele está presente de formas que talvez você nunca tenha notado. A Bíblia nos ensina, no Evangelho de João, que Jesus prometeu enviar um Consolador para permanecer conosco para sempre. Isso significa que o Espírito Santo não foi dado apenas para os discípulos daquela época,
mas para todos aqueles que verdadeiramente creem. Se você carrega essa fé, então precisa entender que a presença do Espírito Santo em sua vida não é uma possibilidade, mas uma certeza. No entanto, será que você tem percebido? Talvez esteja esperando sinais grandiosos, como um vento forte, fogo descendo do céu ou um arrepio intenso. Mas o Espírito Santo não se manifesta apenas em experiências marcantes. Ele fala de maneira sutil, como um incômodo no coração quando algo não está certo, uma paz profunda em meio ao caos ou uma força inexplicável para perdoar alguém que te feriu. O problema não é se ele está agindo, mas se você está atento aos sinais. Muitas vezes, Deus está guiando cada detalhe da sua vida, mas você não percebe. Já sentiu um desejo intenso de orar, de buscar mais a presença de Deus ou de se afastar de coisas que antes pareciam normais? Essas não são vontades passageiras. São sinais, pequenos, mas poderosos. E o que acontece quando ignoramos esses sinais? A voz do Espírito Santo é suave, mas firme. Se você não dá atenção, ela parece se distanciar. No entanto, ele nunca desiste. Sempre busca maneiras de chamar sua atenção, seja através de uma palavra que toca seu coração, de uma situação que te faz repensar a vida ou até mesmo de um profundo sentimento de insatisfação com o que antes parecia certo. Se você já experimentou algo assim, então não há dúvidas, o Espírito Santo está em você. Mas a verdadeira questão é se você tem respondido a esse chamado ou apenas segue sua vida sem prestar atenção. Os sinais estão por toda parte, mas é preciso sensibilidade para enxergar. E quando você começa a perceber, nada mais pode ser como antes. O que antes não incomodava, agora incomoda. O que parecia normal, agora desperta o desejo de mudança. O Espírito Santo não apenas preenche, ele transforma. E onde há transformação, há evidência. Agora, quero te convidar a inscrever-se no canal e deixe seu like, para que possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem. Quando o Espírito Santo se manifesta na vida de alguém, não há como esconder. Não depende de palavras ou de esforços humanos para ser provado. Sua presença gera mudanças impossíveis de serem ignoradas. O que antes parecia aceitável, agora incomoda. O que antes não fazia sentido, agora se torna prioridade. Na vida de quem é guiado pelo Espírito de Deus, há um antes e um depois. A Bíblia nos ensina, em Romanos, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa verdade não é uma ideia abstrata, mas uma realidade profunda e transformadora. O coração já não aceita o que antes parecia normal. Esse desejo pela verdade afeta até os relacionamentos. Aqueles que antes conviviam bem com falsidade, agora sentem dificuldade em manter conversas superficiais e agir de forma desonesta. A hipocrisia se torna insuportável. As máscaras caem, tanto as próprias quanto as dos outros. Surge um anseio por algo mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Essa inquietação nem sempre é fácil de lidar. Muitas vezes, as pessoas ao redor não compreendem essa mudança. O mundo tolera meias verdades, mas o Espírito Santo não aceita nada além da pureza total. Isso pode gerar conflitos, tanto internos quanto externos. Seguir a verdade pode significar perder amizades, enfrentar rejeições e abrir mão de prazeres antigos. Mas quem tem o Espírito Santo sabe que qualquer sacrifício é pequeno comparado à alegria de estar alinhado com Deus. Esse caminho de transformação leva à humildade. O Espírito Santo não apenas revela os erros dos outros, mas ilumina o que precisa mudar dentro de nós. Quando a luz de Deus revela o que estava escondido, não há espaço para orgulho. O desejo de ser transformado se torna maior do que qualquer resistência. Essa inquietação não é um peso, mas um sinal de que Deus está agindo. Quem sente isso não está perdido, mas sendo chamado para mais perto dele. Esse chamado exige entrega e coragem, mas traz uma certeza inabalável. A verdade não apenas liberta, ela preenche. No mundo, a paz é frequentemente associada à ausência de problemas. Para muitos, ter paz significa viver sem conflitos e sem desafios.
Mas a paz que o Espírito Santo concede é diferente. Ela não depende das circunstâncias, não se abala diante das dificuldades e permanece firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus não é frágil como a do mundo. Ela não se desfaz com as incertezas nem cede diante das pressões da vida. Essa paz não significa ausência de batalhas, mas sim a presença de Deus em meio a elas. Paulo e Silas foram presos injustamente, espancados e acorrentados. Mas, em vez de desespero, eles cantavam louvores dentro da prisão. Nem mesmo uma cela fria e escura conseguiu roubar a paz que havia dentro deles. O que os levou a louvar em um momento tão difícil? Apenas a presença do Espírito Santo pode gerar algo assim. Essa paz não ignora os problemas, mas coloca tudo na perspectiva correta. A dor ainda existe, os desafios continuam, mas o coração não é dominado pelo medo. Quem tem o Espírito Santo pode passar por tempestades, mas nunca está perdido. Há uma convicção profunda de que Deus está no controle, de que nada acontece sem a sua permissão e de que, mesmo quando não enxergamos uma saída, Ele está presente. Muitas pessoas buscam essa paz em lugares errados, tentando encontrá-la no sucesso, no dinheiro, nos relacionamentos ou em conquistas passageiras. Mas todas essas coisas são instáveis. O Espírito Santo oferece algo que não pode ser comprado nem imitado, uma paz que resiste às dificuldades, que não se desfaz com as perdas e que não depende do que acontece ao redor. Essa paz também traz descanso, não apenas físico, mas um descanso para a alma. O coração deixa de ser um campo de batalha entre dúvidas e medos e encontra refúgio na certeza da presença de Deus. A ansiedade perde espaço quando a confiança em Deus se fortalece. O desespero dá lugar à certeza de que Ele está no controle. O Espírito Santo nunca prometeu ausência de desafios, mas assegurou que, em meio a eles, há uma paz inexplicável, que transcende qualquer lógica humana. Essa paz não precisa ser justificada, apenas vivida. Quem a possui não se desespera diante das incertezas, não se abala com as tempestades da vida, nem permite que o medo domine. Pois dentro do coração há uma força maior que qualquer tribulação, a presença de Deus sustentando cada passo. O amor que vem do Espírito Santo não é comum, previsível ou facilmente compreendido. Ele nos ensina a amar de uma maneira que contraria os padrões humanos, um amor que vai além das emoções e do merecimento. É um amor que acolhe, mesmo quando ferido, que perdoa, mesmo quando não há arrependimento, que serve sem esperar reconhecimento. O mundo ensina que devemos retribuir na mesma medida. Se somos amados, amamos de volta. Se somos feridos, revidamos ou nos afastamos. Mas Jesus revelou um caminho diferente. Ele demonstrou que o verdadeiro amor não busca retorno. Ele amou aqueles que o rejeitaram, curou os que sequer voltaram para agradecer, lavou os pés de quem logo o abandonaria. Na cruz, no ápice da dor e da injustiça, olhou para aqueles que zombavam dele e intercedeu. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é o amor que vem de Deus, um amor que não impõe condições, que não precisa de justificativas, que não se baseia no que o outro merece, mas na essência de quem ama. Esse amor só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, não conseguimos perdoar quem nos machucou, amar quem nos rejeitou, servir sem reconhecimento. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele transforma o coração, nos dá um olhar compassivo e nos ensina que amar não é uma troca, mas um reflexo do próprio Deus em nós. Amar dessa forma não significa fechar os olhos para o mal ou aceitar injustiças, mas significa não permitir que o ódio e o rancor tomem conta do coração, pois isso nos destrói. O mundo vê o perdão como fraqueza e o serviço sem retribuição como ingenuidade. Mas no reino de Deus, o verdadeiro amor tem o poder de quebrar cadeias de amargura, vencer a vingança e trazer cura onde existem feridas. Se há algo que diferencia aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, é esse amor que desafia a lógica terrena. Quem vive esse amor experimenta uma liberdade que o mundo não pode entender, pois já não carrega o peso da mágoa,
do ressentimento ou da necessidade de retribuição. Quem ama como Cristo amou não depende das atitudes alheias para continuar amando, pois esse amor não vem da carne, mas do próprio Deus. Esse amor nos molda, nos cura e nos aproxima mais do coração do Pai. Que o Espírito Santo nos ensine a amar dessa maneira, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói, mesmo quando tudo ao redor nos diz que não vale a pena. Pois esse é o amor que vem do alto. Se o Espírito Santo habita em você, isso será visível não como uma obrigação, mas como um reflexo natural da transformação que ele opera. A sede pela verdade, a paz que excede o entendimento, o amor que foge à lógica do mundo, tudo isso revela algo maior do que palavras podem expressar. Mas e se você ainda não percebe essas marcas claramente? Talvez sinta que sua fé está fraca, que sua conexão com Deus não é tão profunda quanto deveria ser. Saiba que o Espírito Santo não se afasta de quem o busca com sinceridade. Ele está presente, esperando apenas que seu coração se abra para recebê-lo sem reservas. Hoje ele te chama para algo maior, uma vida onde a verdade liberta, onde a paz não é quebrada pelas circunstâncias e onde o amor lança fora todo medo. Deixe o Espírito Santo falar mais alto que qualquer outra voz. Vamos buscar essa presença que renova, transforma e faz tudo novo. Permita que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você, te conduzir, te guiar e mostrar a vontade do Pai. Que Ele esteja mais presente em sua vida que o oxigênio que você respira. Que Deus te abençoe. Shalom. E até o nosso próximo encontro.